Olá! Eu sou Ludmila Lima, sou professora, psicopedagoga, dou aula há mais de 12 anos e hoje eu vim aqui te ajudar a descobrir se você passaria em uma prova aplicada para um quinto ano do ensino fundamental. Se você é professora e está cansada de procurar coisa na internet e ficar selecionando entre tanta coisa boba, algumas coisas a gente encontra que são muito boas, né? Mas para isso a gente tem que ficar revirando. Baixa uma apostila inteira, tira 3 atividades que servem. Baixa outra apostila inteira, tira 3 atividades que servem. Se você está cansada disso, entra no link aqui embaixo na descrição do curso de BNCC. Lá você vai encontrar o que realmente vai ser aplicado dentro da sua sala de aula. Você tem passo a passo para fazer plano. Tem um grupo exclusivo para a gente conversar, trocar ideia, trocar atividades. Está muito bacana e você vai parar de perder tempo procurando sem saber direito onde ir. Porque o que está lá dentro do curso foi selecionado para você para atender a sua necessidade dentro da sala de aula. Bom, vamos lá. O que é que cai em provas de quinto ano? Hoje eu vou fazer o vídeo falando da matemática. Se você quiser saber do português também, da língua portuguesa também, deixa aqui embaixo nos comentários que eu digo para você, eu faço outro vídeo depois, tá bom? Bom, vamos lá. Aqui no estado de Minas Gerais, até hoje, nós usamos duas matrizes. A partir do ano que vem, nós vamos começar com o currículo referência, que é baseado na BNCC. Mas até então, nós usamos duas matrizes. A matriz curricular, que é aquilo que eu vou desenvolver, trabalhar com os meus alunos, e a matriz de descritores. Qual é a diferença? É que a matriz de descritores, ela vai me dizer o que será cobrado em prova. As habilidades da matriz de descritores, elas são habilidades verificáveis em prova. Nem toda habilidade a gente pode verificar num papel, num questionário, né? Que é o caso de uma prova. Os descritores são os seguintes. Eu vou contar para você quais são os descritores, o que é cobrado em provas de quinto ano e você vai pensar aí se você conseguiria fazer, tá bom? Vamos lá. Às vezes a gente acha que é assim, mais, menos, vezes, dividir, e não é bem isso não, hein? Olha só. Primeiro vem aqui, espaço e forma. O que é que a gente cobra em avaliações? Identificar a localização e movimentação de objetos em mapas, croquis e outras representações gráficas. Então, itinerário, né? Você dá ali no mapa um ponto de partida e tem que saber, virou à direita uma vez, à esquerda, em seguida à direita de novo, onde é que chegou. E aí tem que levar em consideração a posição da pessoa, para saber se a direita dela é a sua direita, né? Na representação ali no mapa é diferente, não é mesmo? Então, essa aí é a primeira questãozinha que cairia. Identificar propriedades comuns e diferenças entre poliedros e corpos redondos, relacionando figuras tridimensionais com suas planificações. Então, você sabe a diferença de um poliedro para um corpo redondo? Os dois são figuras espaciais. Você sabe a diferença? Você consegue identificar a planificação e relacioná-la a uma figura tridimensional. Se você pega um cubo e vê ali a planificação do cubo, né? Ele desmontado, você sabe que ele é um cubo, uma pirâmide, né? Isso aí, identificar isso seria uma outra questão. Identificar propriedades comuns entre figuras bidimensionais, ou seja, figuras planas, pelo número de lados, pelos tipos de ângulos e números de lados, em figuras planas, né? Então, quadriláteros. Você sabe classificar os quadriláteros? O que é um trapézio? O que é um paralelogramo? O que é um retângulo? O que é um quadrado? O que é um losango, né? Você sabe que todo quadrado é um retângulo, mas nem todo retângulo é um quadrado. Você entende essas coisas? Se entendeu? Passou nessa questão também. Identificar quadriláteros, observando as posições relativas entre seus lados. Então, os quadriláteros, os lados podem ser paralelos, concorrentes, perpendiculares. Essas características ajudam a classificar os quadriláteros. Você sabe isso? Passou mais um. Reconhecer a conservação ou modificação da medida dos lados do perímetro da área
em ampliação ou redução de figuras poligonais usando malhas quadriculadas. Então, olha só, fazendo ampliação e redução em malha quadriculada, perceber a alteração ou a preservação do perímetro e da área. A medida de perímetro e de área também é uma coisa que cai lá, a redução e a ampliação também em malha quadriculada. Até o 5º ano a gente usa muito a malha quadriculada para tornar mais fácil os desenhos e a compreensão dessas coisas. Bom, esse foi o eixo espaço e forma. Depois nós temos grandezas e medidas e os descritores. Estimar a medida de grandezas utilizando unidades de medidas convencionais ou não. Então, você estimar, você acha que determinado objeto tem cerca de 1 metro, entre 1 e 2 metros? Será que vai ter, aquela mesa ali vai ter uns 5 palmos, né? Essa aqui é a medida não convencional. Então, estimar medidas. Resolver problemas significativos. Desculpa que eu perdi. Utilizando unidades de medidas padronizadas, como quilômetros, metros, centímetros, milímetros, quilogramas, gramas, miligramas, litro, mililitro. Então, a criança precisa entender, você, para fazer uma prova, teria que conhecer unidades de medida padrão e os seus múltiplos e submúltiplos. Quando a gente fala metro, a gente tem metro, decímetro, centímetro e milímetro, são os submúltiplos. E tem metro, decâmetro, hectômetro e quilômetro, são os múltiplos. Conhecer, conseguir resolver problemas com essas unidades de medida, se você sabe, passou em mais uma questão. Estabelecer relações entre unidades de medida de tempo. Então, relações entre unidades de medida de tempo, minutos, horas, dias, quantos minutos tem na hora, quantas horas tem no dia, quantos dias tem no mês, quantos meses ou quantos dias tem no ano, quantos anos tem numa década, e resolver problemas que envolvam essas relações, né? Num problema, estabelecer trocas entre cédulas e moedas do sistema monetário brasileiro em função dos seus valores. Então, em situações onde você vai fazer uma compra, onde você vai dar um troco, onde você vai comparar quanto uma criança tem, quanto a outra criança tem, e uma tem moedas, outra tem notas, ou as duas têm moedas e notas, saber relacionar os valores, saber comparar os valores. Uma criança que tem 3 notas de R$2 tem menos dinheiro do que uma criança que tem uma nota de R$10. Isso aí você sabe, sabe? Então tá bom, mas a criança tem que perceber isso. Crianças bem pequenas tendem a pensar que a que tem R$2 tem mais, porque ela tem 3 notas, né? Então, considerar o valor, perceber o valor. Resolver problemas envolvendo o cálculo de perímetro de figuras planas, desenhadas em malha quadriculada. Então, numa malha quadriculada, você saber a medida do perímetro de uma figura plana, né? O contorno da figura, você conseguir resolver isso, fazer isso, um problema que envolva isso. Depois, a gente tem um outro eixo que é números, operações, álgebra e funções. Aqui a gente tem mais um punhado de descritores. Olha só como que é bem mais complexo do que a gente pensa, hein? Reconhecer e utilizar características do sistema de numeração decimal, tais como agrupamento, trocas na base 10, princípio do valor posicional, né? Então, o princípio do valor posicional é saber que o algarismo, o mesmo 1 que vale 1 lá na unidade, vai valer 10 na dezena, vai valer 1000 na unidade de milhar, né? Entender isso, fazer operações com reagrupamentos, né? Sabe aquele vai pega um emprestado, aquelas coisas todas, né? Isso aí, se você sabe, passou em mais uma questão. Identificar a localização de números naturais numa reta numérica. Onde é que o número fica na reta numérica? Antes de quem, depois de quem, entre qual e qual número, né? Localizar números numa reta numérica. Reconhecer a decomposição de números naturais nas suas diversas ordens. Então, olha só, o número 1522 é 1000 mais 500 mais 20 mais 2.
Ele também pode ser uma unidade de milhar, mais 5 centenas, mais 2 dezenas, mais 2 unidades. Né? Então, reconhecer essas decomposições, né? A decomposição em ordens do número. Calcular o resultado de uma adição ou subtração de números naturais. Calcular o resultado de multiplicação ou divisão de números naturais. Tem gente que acha que esses dois escritores aqui é tudo que a gente vê no quinto ano, não tem? Pois é, mas não é não, tá vendo? Resolver problema com números naturais envolvendo diferentes significados da adição ou da subtração. Juntar, alteração de um estado inicial positiva ou negativa, comparação e mais de uma transformação positiva ou negativa. Então, a gente tem diferentes significados da adição e da subtração. Tem aquele significado mais comum que a gente fala que tinha um gatinho, chegou mais 2, ficaram 3. Mas tem também assim, tinha 5 gatinhos, 3 eram marrons, quantos eram de outra cor? Não saiu ninguém, estão todos ali, certo? Mas é um significado diferente. Tem a comparação. Ludmila tem 5 anos, Lucas tem 4. Qual a diferença da idade dos dois? Então, são diferentes os significados. Identificar diferentes representações de um mesmo número racional. Então, mesmo número racional. Qual seria o número racional? Porcentagem, número com vírgula, número decimal, número fracionário, número misto, fração imprópria. Você saber que ele pode ser, um mesmo número pode ser anotado dessas formas todas que eu falei, você tem que saber identificar, né? Se ele é aquele número ali, identificar e relacionar. Se você consegue, mais uma questão. Identificar fração como representação que pode estar associada a diferentes significados. Resolver problemas com números racionais expressos na forma decimal, envolvendo diferentes significados da adição e da subtração. Então, soma e subtração de número com vírgula, número decimal. Resolver problemas envolvendo noções de porcentagem, 25%, 50%, 100%, né? Aqueles probleminhas de desconto, de multa, de promoção e tudo mais, de porcentagem de uma maneira geral. Se você consegue fazer porcentagem de número e tal, passou em mais uma questão. Tratamento de informação, já é outro eixo. Ler informações e dados apresentados em tabelas. Então, uma boa leitura de tabelas, saber interpretar uma tabela, saber entender o que se relaciona a que ali, né? E resolver um problema com essa leitura. Ler informações e representações em gráficos, particularmente em gráficos de colunas. Particularmente, pode ser em outros tipos de gráficos também. Então, se você interpreta bem gráficos, interpreta bem tabelas, mais duas questões que você passou. Acabou, tá? Acabou, aqui já ia para o nono e oitavo, do nono ao oitavo. Bom, então esses são os descritores, essas são as questões que poderiam cair, que caem em provas do quinto ano, para você ver que é bem mais complexo do que só somar, subtrair, multiplicar e dividir, não é mesmo? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, que você tenha passado na nossa prova, que isso tenha iluminado a sua ideia sobre como é que a gente elabora provas no quinto ano. Se você é mamãe e está querendo ajudar a sua criança, agora você tem uma noção do que é feito, de como é feito. Se você gostou, curte, compartilha, se inscreve no canal. Se você quer saber o que cairia numa prova de português, coloque aqui nos comentários. Um grande beijo e até a próxima!